Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar de função exponencial. Nós vamos começar com a introdução dizendo sobre o crescimento e o decrescimento da função. A função ela é definida pelo símbolo f de x ou também pelo símbolo y. E como ela é uma função exponencial, significa que o meu x vai estar no expoente. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de função exponencial. Ok? Como ela também pode ser representada por y, vou colocar a mesma aqui. Pode aparecer dessas duas maneiras. Aqui eu coloquei no expoente x mais 1, mas poderia ser qualquer, poderia ser só elevado a x. Desde que o x apareça no expoente, já está tudo certo, é uma função exponencial. Crescimento da função exponencial. Eu coloquei aqui agora para vocês dois exemplos que vocês podem notar esse crescimento da função exponencial. Peguei um exemplo de agora, atual, tá? Que envolve o crescimento do contágio por Covid. Covid-19, que é o que está aí, a pandemia, o motivo de vocês estarem em casa. Então, eu peguei esses dois gráficos que representam esse aumento da curva, né, de contágio do Covid. Esses gráficos daqui, eles representam, né, do início do ano. Esse gráfico, se você reparar, ele começa aqui no início do ano e quando já vai chegando para março, indo para abril, em abril ele já vai tendo uma curva bem mais acentuada. Isso significa que criou-se aqui uma função exponencial, né? Foi crescendo exponencialmente, ou seja, de uma forma muito rápida. Por isso que teve uma previsão que se continuasse o comportamento da população do mesmo jeito, o crescimento continuaria em forma de exponencial e aí a gente conseguiria ter uma estimativa de números de casos nos próximos meses com o cálculo matemático. F de x, que é a função igual a 2 elevado a x, e fx igual a 5 elevado a x. Coloquei aqui mais dois exemplos para vocês, eu já tinha colocado lá no início, né? Vou deixar esses aqui também. Agora, do mesmo jeito que nós temos o crescimento da função, nós temos o decrescimento, que é quando ela vai diminuindo de forma exponencial. Temos aqui também mais dois exemplos, quando vocês forem copiar, vocês vão ter aí a imagem direitinha para vocês analisarem. E nesse caso de decrescimento, é quando ele tiver o A, né, a minha base, ela estiver, a minha base, porque a gente vai estar trabalhando com uma potência, né? A função exponencial trabalha com uma potência onde o meu x é o expoente e aí é o que eu teria que descobrir, né? A minha incógnita. Então, quando essa base ela estiver entre 0 e 1, ela for uma base decimal, será decrescente. Então, quando for um número inteiro, vou voltar aqui, ó. 2 é um número inteiro, 5 é um número inteiro. Então, ela vai crescer. É um crescimento exponencial. Agora, quando for aqui, ó, nesse exemplo, 1/5 é uma fração, isso não dá um número inteiro. E 0,5 também não é um número inteiro. Quando essa base aqui, que chamamos de A também, for um número decimal, né, no caso fração, ou já aqui com forma decimal, será decrescente. Então, basta olhar a base aqui, tá bom? Para poder você saber se ela é crescente ou decrescente. Então, gente, eu vou deixar aí hoje, essa é só a introdução do que é uma função exponencial, de como são os gráficos, como identificar esses gráficos. Na próxima aula, eu vou corrigir os exercícios que eu estou deixando hoje e já vou começar a falar sobre equação exponencial com vocês, ok? Beijos e até!